Gênesis 4, do 1 ao 15 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Eu uso a versão NVI, tá? Mas não tem problema, o sentido é o mesmo. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Amém? Até aqui para a nossa reflexão nessa noite, dentro desse tema de unidade. Quando eu estava orando, né, a gente sempre busca ao Senhor para o que falar, quando é dado o tema, o evento. E o Senhor me levou a esse texto. E aí a gente vai lendo e o Espírito Santo vai trazendo para nós aquilo que Ele quer falar. Muito bem, estamos falando de unidade. Para que haja unidade, é preciso haver santidade. Sem santidade, não há unidade. E já foi o tempo, queridos, que nós falávamos de santidade e se falava em batom, corte de cabelo, saia ou calça, né, jogar bola ou não. Já foi esse tempo. Isso é coisa para 30 anos atrás, 40 anos. Hoje, quando falamos de santidade, nós estamos falando de algo mais profundo. É óbvio que às vezes existem alguns exageros, por exemplo, nas vestes, né? Mas não se trata de voltar ao tempo passado, de usar a manga aqui. Agora também não precisa a sainha estar, né, aparecendo tudo, nem aqui, né? Mas não vim aqui para doutrinar ninguém. Deixa seu pastor doutrinar. Mas de vez em quando dá uma espetadinha, não faz mal para ninguém. Mas tudo bem. Mas quando falamos de santidade, estamos falando de algo, né, ali do interior. E eu queria falar nessa questão da ira. O que trouxe essa desunidade, o que causou esse rompimento, e que é o que causa muitas vezes dentro da família, dentro da igreja, no trabalho, na escola, enfim. Quando estamos falando aqui de unidade, estamos falando da igreja, mas você pode também aplicar para a sua família. Às vezes fala: poxa, minha família só dá rolo, só problema, nem gosta com a minha família. Tem gente que, por exemplo, não vê a hora de chegar um Natal, um Ano Novo, um feriado prolongado como esse. Ai, meu tio vai vir, minha avó vai vir, ou nós vamos para a casa do tio, vamos para a casa da avó. Mas tem gente que fala assim: pelo amor de Deus, já vem aquela encrenca de novo. As pessoas vêm dar rolo, ou nem vêm mais, faz anos que não vem mais, porque deu algum rolo no passado. Enfim, a questão é essa, mas não é legal. É legal você estar em família, você estar, né, com seus primos, com seus irmãos, né, com seus sobrinhos, com netos, enfim, é muito bacana isso. Mas às vezes há um rompimento. E eu queria então trabalhar um pouco sobre a questão da ira. Aqui em Gênesis 4:5 fala que Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele mudou o semblante. Caim ficou irado. Por quê? Porque o Senhor aceitou a oferta, ou melhor, o texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Sempre que você vier ofertar,
Não pense que Deus está atrás do seu dinheiro, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer o teu coração. Então, antes de qualquer coisa, Deus quer a pessoa, depois a oferta. Então, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. E por quê? Não vou entrar aqui em detalhes, mas por uma simples questão. A oferta de Caim não tinha sangue. Ele trouxe fruto da terra. Ele trouxe coisas que não têm sangue. Ah, pastor, mas ele não sabia, coitado. Aí é que está. Por que ele não chegou e perguntou para Abel? Abel, o que você ofereceu? Por que o Senhor se agradou de você? De repente ele falou, então foi o seguinte, eu ofereci frutas. Então toma essas frutas, vamos negociar aqui, me dá uma ovelha e eu vou oferecer ao Senhor. Se ele não se agradar, então o problema é comigo mesmo. Tem alguma coisa comigo. Mas então primeiro vamos, o que você faz quando você está em dúvida de algumas coisas? Você faz um processo de eliminação. Você vai eliminando as coisas. Bom, isso já não deu certo, então está aqui de lado. Então era simples assim. Era só ele chegar e oferecer uma ovelha também para ver. Mas não. Ele ficou nervoso. Ele ficou enfurecido. E a ira, queridos, é uma coisa que nós precisamos trabalhar. E eu quero crer que nesta noite Deus quer trabalhar essa questão. A ira em si não é pecado. Tá? Esse negócio de 7 pecados capitais, preguiça, gula, ira, pecado capital é pecado para a morte. Isso aí é coisa do homem, viu? Eu já vi crente falar assim, a Bíblia fala dos 7 pecados capitais. A Bíblia não fala nada. Não tem nada de história de 7 pecados capitais. A Bíblia fala da gula, fala da ira, fala da preguiça, mas esse negócio de classificar 7 pecados, isso é coisa do homem, tá? Não tem nada a ver com Bíblia. E a ira, se a ira fosse pecado, então Deus era pecador. Porque a Bíblia fala em vários textos, irou-se Deus, e Deus ficou irado. Lá em Apocalipse fala que as pessoas vão beber do cálice da ira de Deus. Então Deus se ira. Então a ira em si não é pecado. Só que Deus, ele se ira, mas Deus é amor, Deus é justiça, Deus tem um monte de atributos, ele é perfeito, amém? Então mesmo quando ele se ira com razão. E ele sabe se controlar. Porque ao mesmo tempo que ele ira, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele se ira, mas ele também usa de misericórdia. Ok? Agora, preste bem atenção, porque eu tenho certeza que, não sei se todos, mas muita gente está precisando dessa palavra aqui. Porque o problema é o que fazemos quando ficamos irados. A questão não é a ira. A ira não é pecado. A questão é que quando nos iramos, aí nós acabamos cometendo pecado. Que é o que diz em Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Então a Bíblia te dá uma margem para você se irar. Porque às vezes você se ira com razão. Às vezes não. Mas a questão é o que você vai fazer quando você ficar irado. E a ira, essa coisa que a gente carrega dentro da gente, é um dos maiores inimigos da unidade. De repente a sua família, do jeito que eu falei, não é aquela família legal de estar aí convivendo junto, em convivência, né? Sempre por causa que tem sempre um nervosinho no meio ali que estraga tudo. E a ira, gente, é uma coisa que nós precisamos trabalhar, na verdade, permitir que Deus trabalhe em nós, porque ela tem 2 formas de se externar. Tem aquela pessoa que vive de cara fechada, irado, bravo com tudo, nada tá bom. É uma pessoa chata de galocha, como dizia antigamente, né? E tem aquela pessoa que se fecha. Ele carrega uma ira dentro dele, não sabe nem porquê. E às vezes ele está rindo, ele está disfarçando, mas é só da boca para fora. E tem uma coisa, a gente vai carregando aquilo, as coisas vão acontecendo, a gente vai trazendo para dentro, só que tem uma coisa, chega uma hora que explode. E quando explode, aí é que está o problema. Então, Deus está querendo tratar pessoas aqui nesta noite. Deus está querendo tratar pessoas aqui nesta noite. Você crê nisso? Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. A questão da ira acontece isso aqui. Olha o que diz o versículo 4, aliás, capítulo 4, 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por
que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Agora, o problema da ira, quando a gente carrega essa ira, é que ela nos deixa insensíveis aos conselhos, até mesmo aos conselhos de Deus. A pessoa brava, nervosa, a mãe vem falar: filha, não é assim, olha, esse menino não é para você. Ah, cala a boca, mãe, olha o traço que você casou. Quem é você para vir falar de homem para mim? Porque às vezes não se dá bem com o pai, né? Eu sei que aqui ninguém nunca falou isso, eu sei, imagina. Mas por aí fora sempre tem alguém que fala. Ou vai dar um conselho sobre a escola, vai dar um conselho sobre o trabalho, vai dar um conselho sobre as coisas da igreja. A pessoa não quer saber. Por quê? Porque está irado. E quando a pessoa está irada, por exemplo, vamos supor que alguém aqui hoje brigou com o namorado pelo WhatsApp. Às vezes pode ter brigado pessoalmente aqui, se ele tiver, ou pode ter brigado pelo WhatsApp. Então, na hora do louvor, no louvor, na hora da palavra, não está prestando atenção, Deus está falando, Deus está dando conselhos, mas a pessoa está com o coração fechado. Veja que Deus falou diretamente com Caim. Caim, por que você está bravinho? Se você, olha o que Deus fala, é aquilo que eu falei. Se ele tivesse pego uma ovelha e oferecido igual a Abel, o que Deus falou? Se você fizesse o certo, não haveria aceitação para você? Lógico que haveria, mas o pecado está aí, está batendo na porta do seu coração, ele quer te conquistar, mas você não deve deixar, você deve dominá-lo. Então, irmãos, essa questão da ira é muito séria. Então, deixa eu só contar uma coisa para você, um testemunho, alguns talvez já ouviram. Como é importante nós permitirmos que o Espírito Santo nos trate. Eu, pastor já, em Avaré, eu estava na época pastoreando Avaré. Meus filhos eram pequenos, acho que o Mateus não tinha nem nascido ainda, se tinha era bebê. A Damaris hoje é casada, já é mãe. Estou velho. Velho não, experiente. Mas meus filhos, modéstia à parte falando, eles tiveram uma infância bem melhor que a minha. Começa pela questão da idade. Minha mãe me teve com 44 anos. Meu pai tinha 51 quando eu nasci. Eu já tinha 2 irmãs casadas. Eu tenho uma sobrinha que é mais velha do que eu. Eu tenho uma sobrinha que é 3 anos mais velha do que eu. Aí eu falo, mas o que tem a ver? Tem a ver que quando você tem 10 anos, seu pai já tem 60. Entendeu? Você não tem um pai para brincar, você não tem... É diferente, né? Meus filhos, eu brinquei com eles. Mas isso aí é um fato da vida, nem por isso, glória a Deus. Não sou filho de prostituição, nada. Foi um casamento normalzinho, belezinha, tranquilo. O velho estava forte lá, glória a Deus. Mas enfim, mas éramos pobres ali em São Paulo. Eu morava em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, os meus amigos, os pais, todos aqueles pais com 22, 25 anos, e o meu pai, quando eu fui estudar, ele estava com 58. Pobre. Naquela época, as escolas boas eram as escolas do governo, não as particulares. Hoje é o contrário, as escolas boas são as particulares. Antigamente, naquela época, as escolas particulares eram as famosas PPs. Pagou, passou. Você pagava a mensalidade, você passava. Eles não queriam saber de nota. E as do Estado é que eram escolas boas. Então, os filhos de pessoas ricas, as pessoas ricas que queriam dar bom estudo para os filhos, os colocavam na escola pública. E junto com nós, pobres. Só para você ter uma ideia, um dos meus colegas, o pai dele era mecânico do Emerson Fittipaldi. Vocês nem conhecem quem é Emerson Fittipaldi, mas era o Ayrton Senna da minha época, tá? Era o Ayrton Senna, para vocês entenderem. Era o Ayrton Senna da minha época, era o campeão da Fórmula 1. Aí o que tem a ver, pastor? Você imagina os brinquedos que esse cara não tinha. O pai dele viajava o mundo. Igual tem as corridas hoje nos 5 continentes, sempre teve. Então você imagina os brinquedos que esse cara não tinha. E eu fazia brinquedo de madeira, de lata, de plástico. Ou seja, isso criou em mim um sentimento de inferioridade.
Meu pai era já velho e meu pai era obeso, meu pai era gordo. Então, na verdade, minha mãe já de idade também. Então, eu olhava as mães e os pais dos meus colegas, quando tinha reunião de pais, eu ficava olhando as mães, que via aquelas madames, tudo cabelo, tudo... Minha mãe, tadinha, pobrezinha lá. Eu amava meu pai e minha mãe, mas eu me envergonhava deles por causa de sermos pobres. Essa é que é a grande verdade. Eu os amava, eu amo até hoje, embora já partiram para o Senhor, mas ainda os amo, as boas lembranças que eu tenho. Mas socialmente eu tinha vergonha deles. E quando eu mudei de São Paulo para Ibaté, não foi diferente. Na minha classe tinha a filha do prefeito, a filha do comerciante, do maior comerciante da cidade, e tal, e tal, e tal. Modéstia à parte falando, o que me ajudava era, porque se juntasse tudo ali, não dava o negão. Estou sendo muito humilde. Eles brigavam. Não, o Joel, quando fazia aquela divisão de grupo, o Joel é nosso, o Joel é nosso. Não, beleza. Era a única vantagem que eu tinha, né? Vocês não sabem disso, mas na época você pegava material que chamava caixa beneficente, a gente chamava de caixa. Era régua de madeira, tudo torta. A minha caixa de lápis de cor tinha 6 cores. Ele chegava e abria. Canetinha Silva Pen, 6 canetinhas numa caixinha assim. Os caras vinham aquelas... Então, isso tudo. Quantas vezes eu menti? Eu falei, não tem reunião de pais. Eu mandava bilhetinho, eu falsificava a assinatura da minha mãe, que modéstia à parte eu sabia assinar que nem ela. Eu via ela escrevia com dificuldade, então eu pegava com a mão esquerda para a letra ficar tremida que nem a dela, ó. Falando, eu fazia, enfim. Então, eu tinha vergonha dos meus pais. Essa que é a verdade. Socialmente, eu os amava. E isso foi durante anos. Na 8ª série, na minha formatura, meu pai falava assim, e o meu pai se orgulhava de mim, porque eu fui o único dos irmãos que passou da 4ª série. Meus irmãos todos pararam na 4ª série. Eu fui até a 8ª, colegial, hoje estou fazendo curso superior, né, teologia. Mas... Então meu pai tinha um orgulho muito grande. Eu chegava com a mochilinha da escola, ele falava, esse vai ser alguém. E meu pai me abençoava sem eu saber que era abençoar, né? Mas aquilo me enchia de orgulho. Só que quando chegou na 8ª série, ele falou assim, inclusive esses dias eu estava até falando com a minha esposa, ele recebeu um dinheiro na época e nós pagamos aquele negócio de mensalidade para a formatura. Ele deu as 12 mensalidades em janeiro. Nós pagamos o ano todo. Enquanto muitos riquinhos não pagaram durante o ano. Mas quando chegou na época da formatura, ele falava assim, filho, quando vai ser sua formatura? Eu falava, pai, vai ser tal dia. E naquele período ele ficou doente. E eu fiquei feliz, porque ele não iria poder ir, né? Porque eu ficava pensando, como ele era obeso, apesar que assim, eu vejo ele, hoje eu estou tão gordo quanto ele, ou até mais, sei lá. Mas eu ficava imaginando, sabe aquela coisa de menino de 14 anos? A cadeira quebrando na hora da formatura. Sabe essas coisas de filme que passa aí? Eu não dormia de noite, gente. Estou falando sério, eu ficava imaginando a hora que meu pai sentasse a cadeira, ia arrebentar, ele ia cair, ia todo mundo olhar para nós, e eu ficava com aquilo na cabeça. Então, quando ele ficou doente, ele veio falar comigo assim, filho, eu não sei se vai dar para ir na tua formatura. E eu fiz carinha de triste. Então, né, pai? Mas por dentro, amém, glória. Mas só isso, é só isso. Eu repito, eu amava meu pai, mas eu tinha essa vergonha, esse medo, é coisa de adolescente. Certo? Bom, a minha formatura foi na terça-feira, dia 23 de dezembro de 1980. E ele tinha sido internado na segunda com uma gripe muito forte. Hoje eu sei que o infarto, às vezes ele começa com uma gripe muito forte, ele começa com dor próximo ao umbigo, qualquer dor do umbigo para cima pode ser o começo do infarto. Hoje a gente sabe, naquela época não. Então ele pegou uma gripe muito forte na segunda, foi internado segunda-feira de manhã, na terça-noite. Ninguém foi na minha formatura, porque eu não queria que ele fosse. Mas acabou não indo ninguém, porque ele estava internado. Na quinta-feira, dia 25 de dezembro de 1980, ele morreu. Ele teve um infarto, na verdade, ele ficou 2 dias ali internado. Dia 25 de dezembro, dia de Natal, meu pai morre.
Sabe o que eu fiz? Aquele ano, mais um, modéstia à parte falando, que eu recebi a medalha de melhor aluno, eles davam uma medalha. O que eu pude fazer foi espetar, colocar a medalha no bolso dele, no caixão. E daí o que aconteceu? O tempo passou. Só que o que aconteceu comigo? Hoje eu sei, na época eu não sabia. Veio uma culpa dentro de mim. No meu subconsciente eu fiquei me sentindo culpado. Eu me culpei porque meu pai acabou morrendo por todo esse contexto que eu falei para vocês. Então, só que aquilo ficou. Bom, como eu disse, eu tive uma infância difícil. Meus filhos, graças a Deus, já não tiveram. Meus filhos puderam estudar em escola particular, no período em que a escola particular era melhor. Meus filhos, eu tinha uma dificuldade quando tinha que comprar material, quando tinha que comprar o uniforme da escola. Né? Quantas vezes eu fiquei sem uniforme, escutando a abobrinha de professor, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar. Meus filhos sempre tiveram uniforme para comprar, tinha dinheiro para comprar. Teve um ano que, pela graça de Deus, foi o primeiro ano que eu consegui comprar um carro zero. Então eu levava meus filhos na escola de carro zero. Meus filhos numa escola de nível. E eles crescendo. Só que tem uma coisa. Quando minha esposa falava para mim entrar dentro da escola, para pegar um papel, para levar um papel, gente, me subia uma ira. Eu mudava, o meu semblante mudava. E nem eu sabia por quê, nem ela. Então esse negócio da ira é um negócio muito forte. Eu me lembro que uma das vezes eu bati a porta da sala, do quarto, não sei, tão forte. Ela falou, é normal, coitada, ela ali cuidando dos afazeres de casa, e eu levava e buscava as crianças. Ela falou, tem que levar um papel lá na secretaria, que mandaram preencher. Eu falei, eu não vou. Ela falou, bem, mas você vai na escola, você quer que eu largue o serviço? É aí que dá os rolos no dia a dia do casal, por causa de pequenas coisas que a pessoa não entende. Ela falou assim, mas você vai na porta da escola de carro, você quer que eu pare o serviço, que eu pare de fazer o almoço, que eu pare de lavar a louça, que eu me troque e vou lá na escola levar esse papel, sendo que você vai de carro, em frente à escola levar e buscar eles? Eu só sei que eu bati a porta assim, eu falei assim, eu já falei que eu não vou! E bati a porta, e depois eu ficava assim, pensando, por que eu fiz isso? Por que eu não consigo entrar numa escola? Por que eu não consigo ir na secretaria? Até que um dia nós tivemos uma ministração na igreja. E aí nós fomos orientados a orar e pedir ao Espírito Santo que nos mostrasse. E aí o Espírito Santo me fez lembrar. Do jeito que eu tinha vergonha do meu pai, no meu interior eu achava que os meus filhos também tinham vergonha de mim. Porque naquela época eu estava com 130 quilos. Então, sem eu saber, sem eu perceber, depois que o Espírito Santo me levou a lembrar disso, então, o que eu fiz? Eu me arrependi, porque foi uma desonra para o meu pai, mesmo que ninguém ficou sabendo, mas eu o desonrei. No meu coração, eu os desonrava. Eu tinha que tê-los honrado, porque ele fez o que pôde para dar estudo para todos os filhos. Nem ele falava, só não estudou quem não quis. Não tínhamos, como eu falei, era 6 canetinhas, enquanto outros tinham 24, 48, mas tinha 6 canetinhas. E com essas 6 canetinhas, com esses 12 lápis de cor, com um lápis do caixa, uma régua da Caixa Beneficente, eu estudei. Enfim, então eu me arrependi. Eu pedi perdão ao Senhor. E agradeci a Deus pelo meu pai. Ele já estava morto quando isso aconteceu, quando o Espírito Santo... Então não tinha como mais eu fazer. A minha mãe, eu tive a oportunidade de honrá-la até no último suspiro dela. Ela internada ali na UTI, eu pude expressar palavras para ela. A honrei durante a vida, mas nos últimos momentos dela eu pude dizer que a amava, agradecer. Eu só vi o aparelhinho alterar os números, porque ela ouviu. E lá no interior dela ela recebeu. Agora o meu pai não tive. Mas eu sei de uma coisa. Isso foi feito num grupo. E eu compartilhei com o grupo
o que Deus tinha feito na minha vida, essa transformação, essa mudança. E aquilo fica em sigilo, ninguém sai espalhando para ninguém. Quando passou, acho que naquela semana mesmo, aí o Espírito Santo, lógico, eu pedi perdão, confessei e tal. O Espírito Santo tratou meu coração. Naquela semana eu tive que ir na escola. E eu fui, levei as crianças na escola, tinha que entregar um papel lá, entrei na secretaria, entreguei. E o irmão que estava no grupo, quando eu compartilhei, bateu no meu ombro e disse: sarou mesmo, hein, pastor? Eu falei: do quê? Ele falou: o senhor lembra que o senhor falou que o senhor não entrava na escola? Aí que eu fui me lembrar que eu entrei naturalmente. Sim, não teve estribilique, nada. Foi uma simples cura interior que o Espírito Santo realizou na minha vida. E Ele quer fazer isso em muitas pessoas aqui nesta noite. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Aleluia! Então essa é a grande questão. Nós precisamos permitir, porque isso atrapalha a questão da unidade. Outro problema da ira é que ela nos faz procurar culpados, de preferência os mais fracos. Olha o que diz o versículo 8: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Agora eu pergunto para você: que culpa que Abel teve de Deus não aceitar o sacrifício de Caim? Ele ofereceu para Abel? Não, ele ofereceu a Deus, e quem não aceitou foi Deus. Mas é por isso que eu falo, a gente fica procurando culpados. Quando a gente carrega isso dentro de nós, um inconformismo, mas no mau sentido, pessoa inconformada, nunca nada está bom, você sempre acha um culpado. E de preferência alguém que seja mais inferior a você, mais fraco do que você. Como não dava a boca para Caim enfrentar Deus, era mais fácil ele enfrentar Abel. Não é? Então é isso que nós temos que pedir ao Senhor, que trate do nosso coração. Vamos ser objetivos. Por que será que Caim matou Abel? Será que Abel não quis ensinar-lhe o segredo do seu sucesso? Abel, você foi bem sucedido, o Senhor aceitou. O que você fez? Não vou falar não. De repente ele ficou enfurecido e matou. Ou pode ser que Abel quis ensinar. Não, Caim, eu fiz assim, faz assim também. O quê? Está pensando que é melhor que eu? Você quer? E já partiu para cima dele. Será que Abel quis dar alguns conselhos para Caim? Caim, olha, você é muito precipitado, mas olha, você tem que... Ficou nervoso e matou Abel. Será que Abel falou algumas verdades para ele? De repente, porque eles conviviam, então já havia um convívio. E às vezes quando acontecem certas situações, de repente a pessoa aproveita para falar algumas verdades. Olha, Caim, até agora eu segurei, mas senta aí, deixa eu falar umas verdades para você. Você é muito orgulhoso. Olha, Caim, você não pede conselho para ninguém. Olha, Caim, você é assim. Você é cabeça dura. A mãe e o pai falam com você, você não aceita. Quem sabe? Eu não sei. Agora, vem para a tua vida. Será que você também não é assim? Será que se as pessoas não contam o segredo do sucesso delas, você fica enfurecido? Ou se conta, você também fica enfurecido? De repente as pessoas querem dar conselhos para você. De repente as pessoas querem falar uma verdade para você. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre falo isso, né? Mas como tem gente nova aqui que nunca ouviu, eu vou falar de novo. Você, por enquanto, não tem moral para me falar nada para mim, não. Você jovem, você adolescente, da vida. Talvez do seu trabalho, daquela área que você tem habilidade, você pode vir ensinar. Mas da vida, você que é adolescente e jovem, você não tem moral para me falar nada para mim, nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para o seu avô. Por quê? Porque você está aí no começo da vida. Agora, nós temos moral para falar para vocês. Por quê? Porque nós já fomos adolescentes, nós já fomos jovens, nós já passamos pelos problemas que vocês estão passando. Então, tem jovem, adolescente, que é tão seguro para não falar, mas estulto. Mas se eu falar estulto, um monte de gente vai saber, vai até achar que, eu sou estulto, que legal, não sabia. Estulto quer dizer burro.
Então, para não ofender, mas tem jovem que é tão burrinho, que fala assim, você não tem moral para falar para mim, mãe, porque você já fez tanta coisa errada na vida, quem é você? Então, meu filho, é porque ela errou, ela sofreu um monte, e ela quer que você não sofra igual. Olha para o seu irmão e fala assim, tô brincando, não precisa falar nada. Não é? Você já sofreu um monte. Quem é você para vir nesse? Quem é você? Uma pessoa que fez um monte de burrada na vida, que agora está querendo que a filha, que o filho, não cometa os mesmos erros. Então, pare, escute, ouça. Mas, essa ira, e deixa eu falar uma coisa para você, hein? Ira e orgulho andam juntinhos. Mas, mano a mano, ira e orgulho. Então tome muito cuidado com isso. Por isso nós vamos ser tratados. Vejam só. A verdade é que a ira nunca é uma boa conselheira. A ira nos faz tomar decisões precipitadas. A ira nos faz tomar decisões equivocadas. Qual a diferença? Uma decisão precipitada. Você está nervoso. Você está pensando em casar. Mas de repente acontece um rolo na sua casa, debaixo de ira você fala, agora eu vou casar. Mas você ia casar, ia preparar, ia guardar dinheiro. Não, vem cá, vamos lá, Tonho, vamos casar. E leva o Tonho para o cartório e casa. Quando o pai e a mãe ficam sabendo, o papel já foi assinado, já está tudo feito. Então, casar é bom, mas às vezes vai fazer no momento errado. De repente um emprego que você sabe que não é bom para você, não é um emprego bacana, não é um emprego que tem a ver com a palavra, mas você fica irado, quer saber? Eu vou pegar esse emprego e acabou, e pega o emprego. Então, a ira nos faz tomar decisões precipitadas, nos faz tomar decisões equivocadas, nos faz tomar decisões injustas, porque Caim foi injusto com Abel. Não era Abel o culpado. Mas quando ele viu, o irmão já estava morto do lado dele. A ira nos faz tomar decisões que poderão prejudicar o nosso futuro. Então, ira não é boa conselheira. E, gente, o que você vê de nervosinho e nervosinha dentro da igreja é uma festa. Sim ou não? É verdade ou não é? É por isso que fica difícil os relacionamentos. Porque há uma ira constante. Parece que presente. Na verdade, parece que a gente já nasce irado. Eu não sei se é porque a gente já nasce apanhando. Você nem chegou no mundo, você já toma pancada. Diz que hoje não batem mais, né? Parece que não batem, mas tem uns médicos que batem, né? Então, agora, falaram para mim que quando eu nasci, eu era tão feio que eu tomei tanto tapa na cara, porque o médico não sabia onde era o bumbum, onde era a cara. Então ele bateu na minha cara achando que era o bumbum, né? Então, eu já nasci tomando, né? Mas eu estou brincando, eu não, mas já tem gente que falou isso. Eu apanhei tanto na cara quando eu nasci, porque o médico sabia onde era o bumbum, onde era a cara. Tão feio que eu era, né? Mas, enfim, a verdade é essa. Pode ver as crianças. Criança, eu quero. Não dá, não tem dinheiro. Mas eu quero. Mas, filho, não tem dinheiro. Eu quero. E começa a espernear. Do ser humano parece que já nasce bravo, já nasce nervoso, já nasce irado, né? Agora, muitas crianças herdam realmente no período da gestação da mãe, a mãe passa nervosismo e todo aquele nervosismo vai para a criança. E tem criança que já nasce doente, né? Porque o grande problema da ira, você sabia que a maioria das doenças, a grande causadora é a ira? Problemas de pele, problemas nos ossos, problema no aparelho digestivo, não estou dizendo que todos, mas muitos problemas, gastrite. Pode ver, as pessoas nervosas, a primeira coisa que surge é gastrite. Entendeu? Então, hoje aqui vai haver até cura, pessoas vão ser curadas aqui. Porque se for curado a fonte do problema, o problema também acaba sendo extinto. Amém? Hoje, nós falamos somente sobre a ira. Mas em Gálatas 5, do 19 ao 21, lemos uma lista bem grande de obras da carne que devem ser eliminadas das nossas vidas, que afetam a questão da unidade. A ira é uma delas.
Mas lá em Gálatas 5 fala da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, se nós fôssemos falar sobre tudo isso aqui, ia precisar uns par de cojar, né? Mas hoje nós falamos sobre a ira. Mas todas essas obras da carne, elas acabam sendo empecilhos para que a unidade aconteça na família, no trabalho, na escola, na igreja, principalmente na igreja, né? Porque depois que a gente vem para os caminhos do Senhor, e tem uma coisa, irmãos, não estou dizendo aqui que a igreja é melhor do que a família de sangue, mas entenda uma coisa, é uma família, e tem uma diferença, a família de sangue vai acabar. Seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer. Não estou amaldiçoando, não, misericórdia. Tomara que você tenha a felicidade de ser arrebatado com eles. Mas os meus já foram. Meus avós nem conheci. Já perdi irmã, né? Irmãos, na verdade, né? Alguns nem cheguei a conhecer. Então, tá indo, a família vai indo. Vai embora, a família de sangue. Mas essa família não. Ela vai continuar existindo na glória. Amém? Então essa é uma família que você precisa prezar por ela, viu? A igreja é uma família que você precisa prezar muito por ela. Muito bem. Outra coisa que nós precisamos para manter a unidade é a responsabilidade. Olha o que Caim diz. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Olha a resposta dele: não sei onde ele está. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Então, queridos, aprenda uma coisa: nós somos responsáveis pelo nosso próprio bem-estar, sim. Mas também somos responsáveis pelo bem-estar de outros. Família, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, irmãos da igreja, parceiros de ministério. Lembra que eu falei de unidade e unicidade? Você é único, isso é unicidade. Mas você não está único. Você convive com outras pessoas. Então, as pessoas falam: eu não estou nem aí, o que importa é a minha vida. Essas são as que mais prejudicam os outros. Quem fala, não estou nem aí com ninguém, então pode ter certeza, ele está dando problema para o pai, ele está dando problema para a mãe, ele está dando problema para irmãos, ele está dando problema para colegas de trabalho, para colegas de escola, ele está dando problema na vizinhança, e se for crente, está dando problema na igreja. Por quê? Porque é uma pessoa egocêntrica. Mas não adianta, irmão. Você tem responsabilidade, sim. Pastor, pelo amor de Deus, não fala isso, eu não aguento nem eu. Não aguento nem a minha vida. Mas é verdade. Se você é um mau filho, pode ter certeza, você está causando tristeza para os seus pais. Se você é uma má filha, você está causando tristeza para os seus pais. Ah não, eles que vivem a vida dele, eu vivo a minha. Faz tempo que eu falei para eles: me deixa em paz. Você só vai entender o dia que você for pai ou mãe. Você só vai entender o quanto de mal você fez para os seus pais falando assim, o dia que você for pai e mãe. Eu vinha no caminho falando com a minha esposa. Esses dias eu estava falando com ela, no caminho, não foi hoje, né? Mas estava falando essa questão, como as pessoas mudam quando se tornam mães. Como uma moça muda, como um rapaz muda quando se torna pai. Porque é diferente. Seu mundo muda. Você passa a viver em função daquela criancinha. E que mesmo ela crescendo, minha mãe estava com 80 anos, minhas irmãs com 60, e ela falava às meninas. Eu olhava para ela e falava: menina? As menininhas de 60 anos nas costas, e já são mães, já são avós também, né? Mas é assim, para o pai e para a mãe, um filho nunca deixa de ser um menino, uma menina. Então não tem como, meu irmão, você falar: não estou nem aí. Não, você está causando o problema. Agora, não precisa ler, mas lá em Mateus 22, do 35 ao 40, quais são os dois principais mandamentos? Quando o mestre da lei perguntou para Jesus: amar a Deus e ao próximo. Então nós temos responsabilidade ou não? Então você tem: mas eu não quero amar. Mas há uma responsabilidade. Você está causando alguma
algum problema por não amar. Dá problema amar, mas não amar também dá problema. Deixa eu falar uma coisa para você. A minha netinha Júlia está bagunçando por aí, não sei se ela já dormiu, mas está lá, está correndo. Se ela descesse aqui embaixo, ali onde tem a tirolesa, subisse lá naquela parte que todo mundo pula, ela não conhece a lei da gravidade. Mas se ela subir lá e tentar andar mais um pouco, ela vai cair. E pode até morrer. Mas ela conhece a lei da gravidade? Não. Isso aqui é uma lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer queira você, quer não, quer saiba você, quer não saiba, você está debaixo dessa lei. E se você não agir de acordo com ela, você pode se esborrachar, mesmo sem saber. Porque as leis espirituais não são diferentes das leis naturais, na questão de consequências. Amém? Então essa pergunta de Caim não tem nada a ver. Sou eu responsável pelo meu irmão? Primeiro, que é lógico que já estava debaixo de uma mentira. Ele sabia onde estava e sabia como estava, ou seja, morto, que ele tinha matado. Mas ele responde para Deus: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Não só era responsável, como foi irresponsável. Então nós também, queridos, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão dentro da igreja e fora também. Olha lá, nós temos responsabilidade com os de dentro da igreja. De que jeito? Primeiro, ajudando-os a permanecerem firmes na fé. Escuta, jovem, você sabia que muitos jovens podem sair da igreja por tua culpa? Por ter um mau comportamento? Por ter um mau procedimento? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você sabe que alguém saiu da igreja por tua culpa, se arrependa hoje, corra para os pés do Senhor e tente acertar essa situação, porque isso é muito sério. Tá? Então nós precisamos ajudar as pessoas a permanecer na fé. Quando um jovem que está fraco na fé vem falar com você, o que você faz? Ah, é mesmo, tá chato a igreja, né? Olha, vai na frente, eu estou indo logo atrás. Para não sair nós dois de uma vez, nós temos 5 jovens na igreja. Então, se sair nós dois, fica só 3. Então, sai você, eu seguro mais um pouquinho, daqui a pouco eu estou indo. É assim que você faz? Ou você tenta falar uma palavra de sabedoria que possa firmar os passos dele nos caminhos do Senhor? Então, há uma responsabilidade direta e às vezes indireta. Além de nós ajudarmos os irmãos a permanecerem firmes na fé, nós podemos ajudá-los a crescer e a se desenvolverem. Você pode ser um discipulador, você pode discipular um outro jovem. Quantos? Olha, não sei vocês, mas na minha igreja nós temos muita dificuldade com o ministério infantil. Nós estamos precisando até fazer 2 cultos de domingo agora. E eu louvo a Deus pela vida de alguns jovens, algumas jovens lá que estão nos ajudando no ministério infantil. Mas tem muitas que poderiam ajudar mais. Ou você só quer cantar? Gostoso, né? Só pegar o microfone, aparecer aqui na frente, né? Tocar. Bacana. Mas quem sabe você ajudar o pastor, ajudar o dirigente lá da sua congregação? Falei, irmão, estou aqui, está precisando de alguém para dar aula para as crianças? Está precisando de alguém para separar? Porque se tiver bastante gente, aí, mas não gosto de perder culto. Se tiver bastante gente, às vezes você vai trabalhar um domingo só por mês. Mas aí fica aquela irmã, coitadinha, perdendo todos os cultos, porque só ela sai para separar as crianças. Quanta coisa você poderia fazer? Por que você não vai na escola? Já sei tudo. É sempre as mesmas lições. Então vem para ensinar. Já que você sabe tudo, porque falta professor. Às vezes o professor, coitado, está lá todo domingo, só ele. Vai doente, vai rouco, vai cambaleando, vai porque é só ele. Aí você já sabe tudo? Poxa, então vem ensinar. Não, aí você já sabe tudo, então você fica em casa assistindo o Globo Esporte, ou sei lá o que passa no domingo de manhã. Esporte espetacular, né? Esporte espetacular. Ou fica dormindo até meio-dia, né?
Não lava nem um copo para a mãe também, se pelo menos ajudasse em casa, né? Ainda reclama de macarrão de novo, frango assado de novo. Eu já fui jovem, já fui adolescente. Mas você está entendendo? Então nós temos responsabilidades. Você pode ajudar numa recepção. Sim, você pode ajudar no louvor. Se você sabe, pelo amor de Deus, se você sabe cantar. Se você não sabe, fica no meio do povo aí, porque pelo menos ninguém percebe. Não estou jogando direto aqui não, pessoal. Cantou super bem, viu? Tem gente que tem a ver? Não, tem nada a ver, o pessoal cantou super bem. Mas você passa aquela lista de cargos, quem quer trabalhar, tá? Só dá louvor. Todo mundo quer louvar. Por quê? Porque aparece, né? Porque dá status. Mas saiba de uma coisa, mesmo que um cargo que você exerça na igreja não te dê status, mas vai te dar galardão. E você quer status ou quer galardão? Eu quero galardão. Amém? Vamos aplaudir aquele que vive e reina para sempre. Bem forte como ele merece ser aplaudido. Nós também temos responsabilidade com os de fora da igreja. Bom testemunho cristão é um evangelismo indireto. Quando você se porta bem no trabalho, na vizinhança, na escola, você está evangelizando. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Evangelho não é um conceito. Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. E se chama Jesus Cristo. Sabe por que os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia? Porque o pessoal de Antioquia viu que eles viviam o que eles pregavam. E eles pregavam acerca de um tal de Cristo. Então eles os apelidaram de cristãos, que significa pequeno Cristo. Está no aumentativo para nós, na nossa linguagem, mas no original é do diminutivo, um pequeno Cristo. Então eles falavam de um Cristo que andou pelas aldeias, pregando amor, curando pessoas, como eles viviam o amor, como tinha milagres ali naquela igreja, como acontecia tanta coisa boa. Ele, olha o pequeno Cristo, olha lá o pequeno Cristo, olha lá o pequeno Cristo. Então quando você dá bom testemunho, as pessoas estão vendo Jesus em você. Então o evangelho não é conceito, porque se ele fosse conceito, qual conceito seria? Arminianismo? Ou seria o calvinismo? Neopentecostalismo? Seria o tradicionalismo? Seria o pentecostalismo? Qual conceito seria o evangelho? Então o evangelho não é conceito, o evangelho é pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então que as pessoas vejam Jesus em você, meu irmão. Você tem essa responsabilidade. A Bíblia diz, ide e pregai, mas no original é, e indo pregai, e indo para a escola, e indo para o trabalho, e indo para a diversão, e indo para a academia, e aonde você for, deixe as pessoas verem Jesus em você. Agora vamos ser bem práticos, esse discurso você está cansado de ouvir. Mas, pelo amor de Deus, hoje você vê jovens, eles falam palavrão como as pessoas do mundo. Como as pessoas do mundo. Eu fico bobo. Tá jogando bola, ou tá... E não é só avivamento, não, é Assembleia de Deus, é Deus é amor. Assembleia de Deus, pelo amor de Deus, não sei se tem alguma assembleia aqui, Deus perdoe, depois edita esse negócio aí. Mas que é isso? Um dia eu estava vendo o jogo dos camaradas, teve uma cidade nossa, uma cidade, São Paulo, São José do Rio Preto, fizeram um inter-igreja, um campeonato entre as igrejas evangélicas, campeonato de futebol de salão. Gente, foi uma vergonha. Afinal, saiu um quebra-pau. Mas pensa numa briga feia e foi estampada em primeira página dos jornais da cidade. Quebra-pau em futsal evangélico. Como diz o meu amigão Boris Casoy, chegado meu, isso é uma vergonha. Mas é ou não é? Agora, sem falar os palavrões que teve na hora do jogo, né? Isso eu só estou dando um exemplo. Só um exemplo. Se você costuma falar palavrão igual as pessoas do mundo, converta-se hoje. Lava a tua boca hoje, tá? Na água do Espírito. Porque a Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode sair água doce salgada. Entendeu? Então,
cuidado, no dia a dia as pessoas falam assim, sai, da forma mais natural, palavrão, sexo fora do casamento, sexo no namoro. Hoje em dia tem motel gospel, balada gospel, está virando tudo gospel. Só está faltando ter evangelho, ter Jesus na vida, sabe? Tem quermesse gospel, né? Tem festa junina gospel. Quer dizer, então as igrejas hoje têm que inventar um monte de coisa mirabolante para segurar os jovens. Eu acho que Jesus é suficiente para segurar um jovem. Eu acho que Jesus é suficiente para segurar um jovem na igreja. Tem que ter isso aqui, diversão. Ninguém está sendo quadrado. Mas agora tem que ficar inventando um monte de coisa para segurar jovem. Olha, se você não ficar na igreja por causa de Jesus, então vê o que é melhor para você no mundo. Porque aqui é evangelho, e evangelho é Jesus. E Jesus é maravilhoso. Então você tem que dar bom testemunho cristão, mas também tem que evangelizar sim. Tem que falar de Jesus. Agora eu pergunto para você, não responda para mim, responda para você. Se uma pessoa do mundo falar assim, cita para mim os 10 mandamentos. Será que você lembra de 5? Se perguntar onde está escrito, você vai saber? Aí depois fala, não precisa da escola dominical, porque eu já sei tudo. Não sabe o básico. Sabe o que eu vi ali em Israel? O judeu é judeu com orgulho. Até os ortodoxos que usam aquelas trancinhas, os menininhos, tudo de trancinha, igualzinho o pai. Eu fui no bairro, fui em Jerusalém, no bairro judeu e no bairro muçulmano. O muçulmano é muçulmano. Nós estávamos na esplanada do templo lá em cima, que é dominado pelos muçulmanos, e adolescentes e crianças muçulmanas gritando palavra de ordem contra nós. Judeus, cristãos, aqui não é o seu lugar. Nos confrontando ali. E vai falar para ele se tornar um cristão. Porque ele é muçulmano. Agora, pergunta do Alcorão para ele. Pergunta da Torá para o menino judeu. Ele tem na ponta da língua. E nós temos a palavra? Ou você só conhece João 3,16 e olhe lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho primogênito, unigênito, e não lembra o resto. Nós temos que evangelizar. É uma responsabilidade nossa. Amém, queridos? Uma coisa que nós às vezes não percebemos, eu até coloquei aqui na linguagem de vocês. Nós vivemos linkados em 2 mundos, o material e o espiritual. Você às vezes pensa que não, você acha que é só a matéria, não é não. Olha só o que diz o versículo 10 e 11. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Ele achou que ele só tinha matado ali, estava tudo certo. Não, agora houve uma ressonância espiritual. E agora ele tinha se colocado debaixo de uma maldição. Então não adianta, querido. Às vezes você pensa que o jovem que tem uma relação sexual, ele acha que está sendo só aqui no reino do Espírito. Ele está abrindo portas para demônios. Ah, pastor, mas já faz 1 ano que nós estamos transando, eu não fiquei endemoniado. Calma. Espera mais um pouquinho. Vai esperar ou vai se arrepender? Porque Deus é longânimo. A própria palavra diz, por não se fazer o juízo sobre a má obra, de imediato, a pessoa vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Só que se tem uma coisa, queridos, que é sério, é o sexo. O sexo fora do casamento é maldição. Dentro do casamento ele é bênção. Fora do casamento ele é maldição. As 4 principais causas de maldição:
perversão sexual, derramamento de sangue, idolatria e feitiçaria. Idolatria e feitiçaria resultam em uma coisa leva a outra. Eu estou sentindo no meu espírito falar aqui, ó. Tem jovens aqui, moço e moça, que está em questão, está confuso quanto à sua sexualidade. Mas Deus vai te libertar nessa noite, em nome de Jesus. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Tá surgindo por aí um negócio que é gênero. Não pode mais falar sexo, né? É gênero. Então, passou no Fantástico. Eu até não vi a matéria, só vi a chamada, não deu tempo de eu ver a matéria. Mas tem uma família lá que tem um menino e uma menina. E eles não se identificam como menino ou menina. Quando eles crescerem, é que eles vão decidir se é menino ou menina. Porque é isso que o movimento gay está impondo na cabeça das pessoas. Só que eles falam que o gay já nasce gay. Ué, só eles já sabem o que são então? Se não pode falar de sexualidade, tem que esperar a criança crescer, por que também eles falam que não? Nós somos uma raça, nós nascemos assim. Ué, agora os héteros que tem que esperar para decidir? Os homossexuais já nascem homossexuais. Então veja a mentira, querido. Isso é mentira do diabo. Mas hoje vai ter libertação aqui em nome de Jesus. Deixa eu correr que eu quero orar. Os que não entendem a importância da unidade em todas as áreas, vivem como Caim. Como é que Caim iria viver? Versículo 12. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Escute bem, quando a gente vive fora da unidade da família, principalmente da unidade espiritual da igreja, sabe, parece que as coisas naturais, as coisas mais simples não funcionam para você. Parece que tudo que você vai fazer, você tem que pôr um pouco mais de força. Parece que para o outro vai assim, uma facilidade. Mas para você parece que a coisa está amarrada. Outra coisa, um sentimento de fuga constante. Aquela vontade de sumir, de fugir, de largar a mão de tudo. Sair andando pela estrada. Só que você tem que comer, filho. Você tem que dormir. Ah, que beleza, eu vou sair. Que nem um Forrest Gump lá, né? Vou correndo pelo mundo. E as coisas vão acontecer. Não, e a hora de dormir? Vai dormir aonde? E a hora que for para comer? Vai comer aonde? Vai comer o quê? Mas é aquele pensamento, aquele sentimento. E outro sentimento que a pessoa carrega é de ser um erro. É diferente quando você pensa, eu estou errado. Isso é bom. A pessoa está reconhecendo o erro. Eu estou errado, vou mudar. Vou me arrepender, vou pedir perdão. Eu estou errado. Agora quando você pensa, eu sou um erro, eu não deveria ter nascido, aí tem algum problema aí. Quem sabe tem uma ira aí dentro que precisa ser trabalhada. Mas glória a Deus que o Espírito Santo está presente nesse lugar. Glória a Deus que o Espírito Santo está presente nesse lugar. E coisas vão acontecer aqui. Nessa ilustração a moça diz assim: tem horas que me dá vontade de sumir, de ir para longe. Aí eu lembro que não importa para onde eu vá, o que eu estou sentindo irá comigo também. Então não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de ministério, querer mudar de família. Se eu tivesse nascido em outra família. O problema não está nas coisas, o problema não está nos lugares, não está nas pessoas. O problema está aí dentro de você. E sabe, eu falo isso com muita tranquilidade. Talvez você fale, poxa, mas que mensagem com o trabalho de Jó. Queridos, eu só falo aquilo que Deus manda falar. E se Ele mandou falar isso, alguém aqui está precisando ouvir. Quem sabe sou eu ainda. Quem sabe tem um Caim aqui dentro que precisa ainda cair, né? Mas a verdade é que Deus quer fazer grandes obras nesta noite. Eu creio nisso. Aplaudo o Senhor por isso. Finalmente ele cai em si. O versículo 13 e 14 diz assim: disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Então ele tem consciência do castigo. E a Bíblia diz que Caim era agricultor. Então, como agricultor, ele sabia muito bem o que era semear e colher.
Agora ele começa a entender: eu estou com medo da morte, porque eu causei uma morte. Então, às vezes a gente tem consciência, você jovem, você adolescente, muitas vezes você tem consciência do que você tem feito. E às vezes fica aquela expectativa ruim dentro de você. Aí você fala: pastor, eu já sinto isso. Eu sinto isso semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Aí eu venho para o Cojar, pago 400 pau, porque eu vi lá que tinha piscina, tinha tirolesa, um monte de coisa bacana para mim fazer. E o senhor vem me lembrar disso? Fala sério, né, pastor? Não precisa pagar 400 pau para ouvir isso. Calma, neném. Tá nervoso por quê? Tá nervosa por quê? Calma. Se eu falar calma, vocês entendem? Senão eu posso falar que nem nós no interior. Karma. Mas aí karma vai pensar que é coisa de espiritismo, né? Então é calma, calma. Só para alguns acordar aí, olha para o seu irmão e fala assim: calma, neném. Vocês gostam dessas coisas, né? Vocês gostam dessas coisas. Calma, neném, calma. Olha para ele e fala assim: eu tenho uma boa notícia para você. Fala bem alto: eu tenho uma boa notícia para você. Versículo 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo, que viesse a encontrá-lo o matasse. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? A graça e a misericórdia de Deus. Agora ele reconhece. Ele passou por maus bocados. Antes que alguém pergunte: com quem Caim casou? Ou com uma irmã ou com uma sobrinha. Criou uma polêmica por causa disso. Capítulo 5, versículo 4. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Simples assim. Então ele casou com uma irmã dele ou com uma sobrinha. As coisas foram acontecendo. Com quem Caim casou? Tá? A Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Tá? Tem que pensar. Mas o que é a graça? Para quem não sabe disso, alguns já aprenderam. Quando Deus nos dá bênçãos que não merecemos, Ele está nos oferecendo a sua graça. Quando Ele nos dá bênçãos que não merecemos. E o que é a misericórdia? Quando Ele não nos dá o castigo que merecemos. Então essas são as duas linhas de trabalho de Deus. Ou Ele concede a sua graça, nos dando bênçãos que não merecemos, ou nos dá a sua misericórdia, quando Ele não nos dá o castigo que merecemos. E deixa eu falar uma coisa para você: só Deus pode tratar com o pecado do homem, porque Ele é amor e justiça, e Jesus é a maior prova disso. Jesus é a expressão maior do amor de Deus, porque Ele deu o seu Filho, porque Ele nos amou de tal maneira que deu esse Filho chamado Jesus. E porque também a justiça, porque o pecado não ficou barato, não ficou de graça, custou o sangue de Jesus. Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Por favor, fique em pé. Vamos para a parte prática. Você se sente irado constantemente? O que fazer? Na minha igreja eu uso uma expressão muito nova que ninguém conhece. Eu vou ensinar para vocês. Hashtag simples assim. Ou uma novíssima que eu inventei esses dias que ninguém conhece. Hashtag fica a dica. Tá? Assuma a sua parcela de culpa nos problemas. Saia daqui desse cojar. Você que anda, meu pai é culpado, minha mãe é culpada, meus irmãos são culpados, meu tio é culpado, meu avô, o pastor é culpado, tem um monte de culpado. Assuma a sua parcela de culpa. Se arrependa e peça perdão a Deus e às pessoas que você puder pedir perdão.
Pare de culpar aqueles que você sabe que são inocentes, porque tem gente que você está culpando e você sabe que ela não tem culpa nenhuma. Você sabe. É que você pegou ela, como a gente usa o termo, para Cristo. E quando você pega uma pessoa assim, você carrega ela nas costas. Você amanhece o dia pensando nela e anoitece pensando nela. Só que ela está vivendo. E você está aí, com o ombro caído. Agora, alguém te prejudicou? Realmente? Alguém, de alguma forma, te decepcionou? Decida perdoar aqueles que realmente te prejudicaram. Pai, mãe, irmãos, parentes, colegas, irmãos na fé, etc. Aí você fala assim, eu não sinto a presença de Deus. Eu vou no culto, não sinto a presença de Deus. Eu venho no Cojar, mas como é que você vai sentir a presença de Deus com o coração carregado desse jeito? Cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Deus não divide o trono dele com ninguém. E com coisa alguma, muito menos com ira, com mágoa, com ressentimento. Deus quer sair entronizado no teu coração nesta noite. Deus quer sair entronizado no teu coração nesta noite. Amém? Amém. Você tem sido um cristão responsável? Faça com que o seu bom testemunho cristão contribua para a edificação de outros jovens e outros irmãos da igreja. Faça com que o seu bom testemunho cristão seja uma forma de evangelismo indireto na sua família, no trabalho, na escola e na vizinhança. Coloque-se hoje diante do Senhor e peça para Ele fazer de você um canal de bênçãos para os de dentro e os de fora.